Tudo tranquilo? Estamos aqui diretamente do estúdio de boa da varanda do Diguinho hoje. Hoje a gente vai falar nessa aula de uma propriedade periódica. Na verdade, vamos começar a falar das propriedades periódicas, em especial o raio atômico, aquela propriedade que a gente relaciona inclusive com o tamanho do átomo, é uma das principais propriedades periódicas que a gente tem, né, por aí. Então vamos abordar o raio atômico, vamos falar também de raio iônico, e o objetivo dessa aula é que você saia dominando, né, a variação e a explicação do porquê da variação da tendência do raio atômico na tabela periódica. Tranquilo? Então vamos partir para a nossa aula! Vem comigo! Fala, gente! Tudo bem? Vamos lá, a gente agora vai falar de propriedades periódicas. Vamos começar falando, né, do raio atômico, vai ser a propriedade que a gente vai abordar nessa aula. E vamos abordar também nessa aula o conceito de propriedade periódica, o que é uma propriedade periódica e por que recebe este nome. Então hoje a gente está aqui diretamente da varanda do Diguinho. Então vamos lá, né, falar sobre essas propriedades periódicas. Então, primeiro vamos falar do conceito de propriedades periódicas. Então, vamos aqui comigo. São aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, elas assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Lembrando que a nossa tabela periódica ela é organizada de acordo com a sequência de número atômico, certo? Então, à medida que eu ando na tabela, elas podem assumir valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, elas se repetem periodicamente. Coloquei aqui uma lista de propriedades periódicas que a gente vai estudar detalhadamente nas próximas aulas. Na aula de hoje, vamos ver apenas raio atômico. E outro, botei um destaque, nosso post-it, eu botei um destaque aqui para vocês que é o seguinte, nesse assunto, iremos focar nas tendências das propriedades periódicas. Então, o que a gente vai focar são nas tendências, certo? Porque as propriedades periódicas, para a gente estudar de maneira correta, a gente teria que estudar grupo por grupo da tabela periódica, elemento por elemento, para poder explicar o que é que acontece de um elemento para o outro. Mas esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é estudarmos as tendências das propriedades periódicas. Tranquilo? Então, vamos seguindo, né? Falar da diferença entre a propriedade periódica e aperiódica. Vamos lá. Então, uma propriedade aperiódica, ela está representada na sua esquerda. A propriedade periódica, uma delas, que é a eletronegatividade, está representada na sua direita. Então, vamos olhar esses dois gráficos, né, e observar as características de cada um. Uma propriedade aperiódica, ou seja, não periódica, ela tem uma variação que vai ser continuamente crescente ou decrescente. Então, repare que aqui eu tenho elementos do primeiro período, elementos do segundo período, elementos do terceiro período. E essa propriedade, independente do período, ela sempre cresce. Então, é uma propriedade que está sempre crescendo, que nesse caso é a massa atômica, seria uma propriedade não periódica. Agora, as propriedades periódicas, elas têm gráficos diferentes. Tem momentos que o gráfico aumenta, tem momentos que o gráfico diminui. Repare quando eu saio de um período e passo para outro período. Quando eu saio de um período para o outro período, a gente tem, né, uma variação diferente. Conseguiram perceber? Ó, sair do primeiro para o segundo período. Essa propriedade que é a eletronegatividade diminuiu. Ao longo do segundo período, essa propriedade vem crescente. Quando sai do segundo período, né, para o terceiro período, essa propriedade diminuiu novamente. Dentro do período, ela volta a crescer. Isso é uma variação periódica. Pense na música comigo, adoro música, né? Então, na música eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando sai do Si, a gente retorna para o Dó. Então, a música ela é periódica, em intervalo de oitava. A oitava nota, ela se repete. Perfeito? Então, essa é a grande diferença entre uma propriedade periódica e uma não periódica. As não periódicas têm variações crescentes ou decrescentes, independente dos períodos, enquanto as propriedades periódicas podem assumir valores crescentes e decrescentes em acordo com os períodos. Por isso que receberam esse nome, propriedades periódicas. Vamos lá para nosso próximo tópico. Então, gente,
Aqui a gente vai começar a falar do raio atômico, que para mim é uma das principais propriedades periódicas. Se você entender raio atômico bem, todos os tópicos, todas as observações, eu garanto a você que você vai ficar de boa, né, nesse assunto que é propriedades periódicas. Então, vamos juntos, né, entender o raio atômico, é uma aula um pouquinho mais longa, porque tem mais detalhe. E aí, exatamente esses detalhes são para facilitar, né, as próximas propriedades periódicas. Então, vamos lá falar do raio atômico. Raio atômico é a distância, certo? Que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, ou seja, é o equivalente ao tamanho do átomo, né? A gente pode fazer essa relação, mas na teoria é a distância entre o centro do núcleo até o último elétron. Isso na teoria. Por que na teoria? Pelo seguinte, o elétron é uma partícula muito pequena. Inclusive, tem alguns princípios hoje que fazem com que a gente tenha dificuldade de medir a posição do elétron. Se quiser, assista até essa aula como opção, né? Que é a aula que fala sobre os orbitais. Mas vamos lá. O elétron é uma partícula que é muito difícil de determinar posição e velocidade. Então, eu saber onde o elétron está é muito complicado. Então, como é que eu conseguiria medir esse raio? Se o elétron é uma partícula bem pequenininha, tão compacta quanto o seu prof. Então, vamos lá falar sobre essa realidade. Então, coloquei para vocês que o raio é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, na teoria. Então, seria essa distância que eu destaquei aqui como raio do hidrogênio, certo? E na prática, como é que se mede esse raio? Na prática, se mede o raio, né? Se mede a distância entre dois núcleos. Ó, se mede a distância entre dois núcleos na prática. Só que a distância entre dois núcleos, se eu divido por 2, eu encontro exatamente o raio do elemento, né? Que nesse caso é o hidrogênio. Então, o raio atômico na prática é a distância entre dois núcleos dividida por 2. É dessa maneira que o raio atômico ele é calculado, certo? E podem surgir as palavrinhas raio covalente, porque essa ligação aqui pode ser covalente, raio metálico, porque essa ligação pode ser metálica. A gente também tem uma terminologia que é o raio de Van der Waals, né, que é para átomos que interagem muito fracamente. E também tem um raio iônico, que é quando a ligação que acontece é iônica, só que a ligação é iônica entre elementos diferentes. Não se preocupe muito com essa linguagem, porque normalmente nas provas de vestibular a gente utiliza mais a palavrinha raio atômico. Mas raio covalente, que de vez em quando aparece, pode ser usado como sinônimo de raio atômico, o raio metálico também, certo? E o raio iônico já é diferente, a gente vai falar dele lá na frente. Então, é assim que a gente define o raio. É a distância entre dois núcleos dividida por 2. Aqui, a gente vai mostrar para vocês uma tabela que ela já tem os raios dos elementos representados, né, em cada quadradinho. Se a gente der uma olhadinha, aonde é que estão os maiores raios? Você consegue perceber que as maiores esferas estão nessa região daqui, perfeito? Então a gente chega a uma conclusão analisando os valores, que os raios são maiores na esquerda e na parte inferior. Como é que isso funciona? Na esquerda, quando eu olho para cá, por que os raios maiores são os raios que estão na esquerda? Isso tem a ver com a carga nuclear efetiva, que a gente vai falar em breve. E os maiores valores de raio na parte inferior, isso tem a ver com o maior número de níveis. Porque lembra da outra aula que quanto mais para baixo, maior o número de níveis. Então vamos explicar essas variações, né? O porquê delas. Mas basicamente a tendência dessa variação do raio é os raios maiores estão mais para a esquerda e para baixo. Tranquilo? Então os raios maiores estão para a esquerda e para baixo. Tranquilo? Siga comigo, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês a primeira explicação, a explicação da vertical. Então, o raio atômico, eu vou comparar o hidrogênio, o lítio e o sódio. O hidrogênio está no primeiro período, tem uma camada. O lítio está no segundo período, ele tem 2 camadas, observe. O sódio está no terceiro período, ao todo ele tem 3 camadas. Então, pela lógica, qual deles teria raio maior? Como está representado ali na figurinha ao lado, o sódio, por ter maior número de camadas. Então eu tiro a conclusão que os maiores raios realmente estão na parte inferior da tabela, que são elementos que têm mais níveis. Já aqui, a gente vai falar da influência na horizontal. A influência na horizontal é da carga nuclear efetiva.
E o que seria a carga nuclear efetiva? Inclusive, me deixa aprofundar um pouquinho. Por que aprofundar um pouquinho? Porque vários livros de química não falam sobre carga nuclear efetiva. Falam de maneira mais genérica apenas em carga nuclear. Mas eu vou aprofundar só um pouquinho. Deixa, venha comigo. Então vamos lá. A carga nuclear efetiva, ela representa a atração dos prótons em relação aos elétrons da camada de valência. Então vamos retomar. Meu núcleo tem prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, carga neutra. Ao redor disso, a gente tem os elétrons espalhados na eletrosfera. Show! Então, o próton que é positivo, ele atrai o elétron que é negativo. Então, a tendência dele seria se juntar. Próton positivo atrai o elétron que é negativo. Então, eles estão se atraindo, certo? Então, quanto mais prótons eu tiver, eu vou ter um poder de atração maior. Só que quando a gente fala em raio, o que interessa não são os prótons em relação a todos os elétrons. São os prótons em relação aos elétrons da camada de valência, que a gente define na química como sendo a carga nuclear efetiva, que representa a atração dos prótons em relação aos elétrons da camada de valência, que é a última camada, e isso tem a ver, obviamente, com o nosso raio, podendo diminuir ou aumentar. Então vamos lá olhar. A carga nuclear efetiva, ZeF, ela é definida como sendo o número de prótons do átomo, né, menos o número de elétrons mais internos. Então, é o número de prótons menos o número de elétrons mais internos. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 3 exemplos: sódio, magnésio e alumínio. Então, comparando eles três, o que é que a gente tem? As distribuições eletrônicas estão aqui, já coloquei para vocês. Todos esses elementos estão no mesmo período, então eles têm o mesmo número de níveis. Então, teriam raios semelhantes se a gente fosse analisar em relação aos níveis, mas eles têm carga nuclear efetiva diferente. E aí vamos analisar essa carga nuclear efetiva? É simples, ó. É o número de prótons menos o número de elétrons mais internos. Você não vai não vai calcular toda hora a carga nuclear efetiva. Hoje você vai entender como é que ela funciona na tabela. Então vamos lá. O sódio, magnésio e alumínio. Então vamos juntos. O sódio, ele tem essa distribuição eletrônica. A última camada do sódio é a camada 3, que eu destaquei em preto. As camadas rosa, né, os subníveis que estão representados em rosinha, são subníveis mais internos. Então, por exemplo, no sódio eu tenho 2 mais 2 mais 6. Eu tenho 10 elétrons mais internos e eu tenho 1 elétron na camada mais externa. Como é que a gente calcula a carga nuclear efetiva? É o número de prótons, 11, né, que é o número atômico, menos 10, que são os elétrons mais internos. Então, eu fico igual a 1. O magnésio eu tenho 12 prótons e 10 elétrons mais internos, carga nuclear efetiva 2. E o alumínio eu tenho 13 prótons e 10 elétrons mais internos, carga nuclear efetiva 3. Então, se a gente analisar, à medida que eu vou andando para a direita na tabela, seguindo a tabela, né, a carga nuclear efetiva ela vai aumentar. Como a carga nuclear efetiva ela vai aumentar, aumenta o poder de atração em relação aos elétrons de valência. Então, o raio vai ficar cada vez menor. Então, a carga nuclear efetiva aumenta, atrai mais os elétrons e o raio fica menor. Então, à medida que a carga nuclear efetiva aumenta, o raio fica menor. Então, dessa maneira, eu posso tirar aquela conclusão, que à medida que eu vou para a esquerda, o raio aumenta. Por isso que a gente estudou aquelas setinhas, né, na tabela periódica. Então, voltando, Rodriguinho, eu preciso calcular a carga nuclear efetiva sempre? Não, gente. É só lembrar que à medida que você vai para a direita, o número de prótons aumenta. Aumentando o número de prótons, a carga nuclear se torna maior. Então, aumenta a carga nuclear efetiva. E aí, o raio se torna menor. Então, para a direita, o raio fica menor. Para a esquerda, o raio fica maior. Entendemos? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês nosso último tópico, que é exatamente confirmar tudo que a gente estudou em raio atômico, né? Que é a tendência. Lembrando que a gente está estudando a tendência. Então vamos lá. Aqui eu peguei lítio, sódio e potássio. Lítio, sódio e potássio. Se você der uma analisada nesse gráfico, que representa o número atômico em relação ao raio, então eu percebo que o raio do potássio é maior. Qual a explicação para isso? É que o potássio ele tem mais camadas, ele está mais para baixo na tabela
periódica. Certinho? E aqui, ó, eu estou no terceiro período. Ó, o terceiro período começa com o sódio e termina com o argônio. Se eu der uma analisada, o argônio tem um raio menor e o sódio tem um raio maior. Então, ao longo de um período, lembra o que é que acontece? Mesmo número de níveis, a carga nuclear efetiva aumenta, os elétrons são mais atraídos e o raio fica cada vez menor. Então, gente, para cá o raio diminui, para a esquerda o raio aumenta. É isso aí, gente. O raio é isso aí. A tendência é, quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior o raio. Em direção ao frâncio, a gente tem os maiores raios da tabela periódica. E um detalhe que eu queria que você observasse nessa tabelinha. O hidrogênio, ele é o elemento que tem o menor raio da tabela periódica. Então, o menor raio de todos é o hidrogênio, porque é um elemento muito pequeno, que só tem um nível e um elétron. Então, a atração dele em relação a esse elétron é muito grande, faz com que ele seja menor, inclusive, do que o hélio. Então, o menor raio da tabela é o elemento hidrogênio. Depois vem o hélio. Tranquilo? Vamos continuando a falar de raio. Aqui agora a gente vai para um outro tópico, que é o raio iônico. Como é que funciona o raio iônico? Raio iônico a gente vai abordar cátion e ânion. Vamos retomar? Cátion é a espécie química que perdeu elétrons. Ânion é a espécie química que ganhou elétrons. Então, cátion é quem perde, lembre, percátion, e ânion é quem ganha, ganhânion. E aí vale a pena a gente analisar as figurinhas que estão aqui. Vamos lá. Primeiro analisar o cátion. Cátion, como você falou, é quem perde, percátion. Então, cátion é quem perdeu elétron. Peguei o sódio, ele tem 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 1 elétron na última. Quando o sódio perde esse 1 elétron, inclusive ele está deixando de ter a última camada. Ele vai ficar menor. Rapidinho. Aí você pode perguntar, Rodriguinho, e se ele não tivesse perdido uma camada, ele ficaria menor? Também, gente. Olha o magnésio. O magnésio ele tem 2 elétrons na última camada. Mas ao perder um elétron, a gente aumenta a atração do núcleo em relação aos elétrons que ficaram na camada de valência. Porque agora eu passei a ter menos elétrons na camada de valência. Esses elétrons vão ser atraídos com maior intensidade e o raio vai diminuindo. E claro, se ele perder mais um elétron, ele deixa de ter essa camada e passa a ter uma redução significativa do raio. Perfeito? Então bote na cabeça. Cátion é quem perde e fica menor, percátion menor. Cátion é quem perde e fica menor, o raio do cátion fica menor. É isso aí. Quando a gente fala em ânion, né, do mesmo elemento, o ânion é quem? Isso, ganhânion. Então, o nitrogênio, eu tenho ele com essa distribuição eletrônica, e aqui eu estou representando o nitrogênio ganhando 3 elétrons. Ô, gente, se passa a ter 3 elétrons, esses elétrons eles passam a ocupar mais espaço, não é isso? Então, como ganhou elétron, vai ter que ter mais espaço, o raio do elemento acaba aumentando. Então, voltando para a gente finalizar isso daí. Quando o elemento perde elétron, vira cátion, percátion e fica menor. Quando o elemento ganha elétron, vira ânion, ganhânion e fica maior. Parabéns, é isso aí. É assim que a gente compara raio de íons do mesmo elemento. Certinho? Então, já estudei raio atômico. Como é que eu comparo? Na tabela periódica, seguindo a tendência de quanto mais para a esquerda e mais para baixo. E agora eu estou estudando raio iônico, que é o comparar cátions e ânions. Cátion fica menor, ânion fica maior do que seu elemento original. Show! Vamos para o próximo. Essa comparação é muito boa. Venha comigo porque essa daqui, velho, é top. Se cair na sua prova, você tem que acertar e dar um basta nessa concorrência. Vamos lá, repare. Peguei espécies isoeletrônicas. Então, são espécies que têm o mesmo número de elétrons. Então, as espécies que têm o mesmo número de elétrons, como é que eu comparo? Vamos lá. Coloquei oxigênio, neônio e sódio. O oxigênio tem 8 prótons, o neônio tem 10 prótons e o sódio tem 11 prótons. Estou gostando de ver. Menos 2 é um ânion, significa que ele ganhou elétrons. Ele tinha 8 prótons, tinha 8 elétrons, ficou com 10. O neônio,
é neutro, 10 prótons, 10 elétrons. O sódio tinha 11 prótons e tinha 11 elétrons. Só que ele perdeu um elétron, então ele ficou com 10 elétrons, continuou com 11 prótons. Os elementos agora têm o mesmo número de níveis. Então cai naquela comparação, não sei se você vai lembrar na tabela, da horizontal. É como se a gente estivesse comparando elementos que têm o mesmo número de níveis, estão no mesmo período. Se você lembrar, a gente analisa o quê? Isso, a carga nuclear efetiva. Então, quem tem mais prótons é o sódio. Então o sódio ele vai ter uma carga nuclear efetiva maior, ele vai atrair mais os elétrons que ele tem. Então, como ele vai atrair mais os elétrons, o raio do sódio vai ficar menor. Ele atrai mais, ó, chamou para pertinho. Quando você está atraindo alguém, essa pessoa vai ficar pertinho de você. Então lembre, ó, quanto mais você atrai, mais pertinho fica. E o raio fica menor, porque a distância entre você e sei lá, a pessoa, como a gente estava falando, né, é menor. Então quanto mais atração, mais pertinho a gente fica. Melhor ainda. Pronto. E se a carga nuclear fica maior, o raio diminui. Então o sódio vai ter um raio menor e o oxigênio vai ter um raio maior. Por que eu não posso comparar eles seguindo a tendência da tabela periódica? Porque, gente, aqui a gente não está falando de átomos. Estamos falando da comparação de um átomo neutro com ânion e com cátion. Eu não posso seguir a tabela periódica. A tabela periódica é para átomos neutros, que a gente compara. Perfeito? Entendemos mais uma? Então, para espécies isoeletrônicas, quem tiver mais prótons vai ter um raio menor. Agora, para a gente finalizar raio, a gente vai falar raio de espécies que tem a mesma carga. Então, peguei aqui a tabelinha e representei. Aqui o cinza é o raio atômico, o rosinha é o raio iônico, certo? Isso a gente está falando dos cátions. Quando a gente vai para os ânions, a gente tem o cinza como sendo o atômico e o azulzinho como sendo o iônico. Perceba, o lítio e o sódio. O lítio é menor, o sódio é maior. Quando eu comparo lítio mais 1 e sódio mais 1, o sódio continua sendo maior e o lítio continua sendo menor. Então, quando eu comparo espécies que têm a mesma carga, ó, mais 1 e mais 1, eu posso comparar eles como se fosse na tabela periódica, seguindo a tendência dos elementos, né? Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, em direção ao frâncio. Mesma coisa, ó, O-2 e S-2. O O ele é menor, o S é maior. Tá vendo? O O é menor e o S é maior, raio atômico. Quando eu comparo O-2 e S-2, o O continua sendo menor e o S-2 continua sendo maior. Então, quando eu comparo espécies com a mesma carga, eu posso seguir, né, a tendência na tabela periódica. Tranquilo? Vamos fazer uns exemplozinhos para a gente fechar nossa parte de raio? Então, aqui vamos para nossas atividades, né? Então, nas nossas atividades, o que é que a gente vai fazer? Olhar para a tabelinha e comparar o raio. Então, vamos lá. O raio do sódio é maior do que o raio do lítio. Ó, gente, sódio está aqui, lítio está aqui. Tá vendo? Na primeira coluna da tabela. O sódio ele está mais para baixo. Então, se ele está mais para baixo, ele tem tendência a ter raio maior. Verdadeiro. Show. O raio do bromo é menor do que o do ferro. Vamos localizar. Bromo é BR. Olha o bromo aqui. O bromo está bem aqui, ó. Bromo. Olha o bromo. Ele está bem aqui. O ferro está aqui, né? Então, a gente está aqui demarcando o ferro. Show. Seguindo a tendência da tabela, quem está mais para a esquerda é o ferro. Então, ele tem um raio maior. Então, o raio do bromo é menor do que o do ferro. Verdadeiro, porque se o ferro tem raio maior, o bromo tem raio menor. O raio do iodo é inferior ao oxigênio. Vamos comparar. Iodo está aqui, né? Olha o iodo aqui destacado, né? E oxigênio está aqui. Então, vamos comparar eles dois? Gente, pela tendência da tabela, ó, iodo está muito mais para baixo, então ele tem bem mais níveis, né? A influência do número de níveis é grande. Então, como ele está bem mais para baixo, sim, ele vai ter um raio maior. Então, aqui está dizendo que o raio é menor. Então, a alternativa lá é falsa. O iodo, por ter bem mais camadas do que o oxigênio, ele tem um raio, isso, maior. Agora, a gente vai para o raio do K+, que é um cátion monovalente, né? K+, é superior ao do K.
Agora eu não comparo na tabela, é raio de íon. Então vamos lá, cátion fica menor. Show! Então o raio do K+ não é superior, é inferior, tornando essa alternativa falsa. I-, que é o iodeto, é um íon, comparado com iodo, que é o átomo neutro. Gente, raio iônico. Ânion, ganhânion, que foi quem ganhou, fica maior. Então aqui também é falso, mais uma alternativa falsa. Vamos lá, só faltam duas, estamos acabando. O raio do K+19 é superior ao do cálcio 20 mais 2. Então vamos lá. Gente, ó, o K, número atômico 19, mais 1 significa que ele perdeu elétrons. Então ele está com 18 elétrons. Aqui também está com 18 elétrons, porque perdeu 2. São espécies o quê? Isoeletrônicas. Como são espécies isoeletrônicas, você lembra como é que a gente compara? Mesmo número de níveis, olha a carga nuclear. O cálcio tem uma carga nuclear maior, o raio do cálcio é menor. Então o raio do K+ é superior ao do cálcio. Perfeito. Porque se o cálcio mais 2 tem raio menor, o K+ vai ter um raio maior. Verdadeiro. E a última comparação é S-2 e oxigênio -2. São espécies que têm a mesma carga, mas apesar de serem íons, a gente pode comparar usando a regra de raio atômico. Então, S-2 e O-2. Vou na tabela, O está aqui e o S está logo embaixo. Quem é que tem um raio atômico maior? O S. Como eu estou comparando espécies que têm a mesma carga, o S vai continuar com raio maior. Então, o raio do S-2 é superior ao do O-2. Alternativa perfeitamente verdadeira. Tranquilo? Gente, valeu, né? Fechamos com essa parte aí, nossa aula de raio. Fala, gente! Espero que você tenha aprendido, entendido o que é o raio atômico, o raio iônico, o raio de espécies isoeletrônicas. Então, se você conseguiu compreender, né, com perfeição esses assuntos, peço que passe, né, no nosso Google Classroom, faça a lista de exercícios que está lá sobre propriedades periódicas, principalmente essa parte de raio, né, e a gente vai maturar nas próximas aulas outros conteúdos, né, das propriedades periódicas. Fica mais uma vez aí, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante, gente, seu like, porque com seu like o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, e isso é muito importante, né? Então deixe seu like, se puder, tiver dúvida, pode deixar seu comentário que eu irei responder. Espero de coração ter te ajudado. Beijo no coração. Até a próxima. Foi uma grande satisfação.